eu estou aqui com o Antônio Casarini. Hoje a gente vai discutir um tema bem interessante, que é um tema da pesquisa do Antônio Casarini, que é Rousseau e a soberania popular. O Antônio Casarini é advogado, mestre em Direito, doutorando em Direito Político e Econômico e é de Severínia. Falei certo? Severínia, exatamente. Porque a gente que é do interior tem esse... Tem esses nomes esquisitos, né? Eu sou severinense até no lugar onde eu nasci, que não é Severínia, né? Eu nasci em São José do Rio Preto, porque Severínia não tem hospital, mas eu sou Severínia desde que aquilo lá era Cerrado Virgem, ó, de bisavô de Severínia. Tem que mandar um alô pro pessoal de Severínia, eu não são conheço. Umas 6 pessoas, assim, se eu mandar um oi pra todas aqui dá pra estender. Quem vem para São Paulo e é do interior sempre tem aquela pergunta, porque no interior a gente come pizza com ketchup. Qual que é a tua regra? Só azeite. Cara, com nada, assim, né? Porque Severina é tão pequena. Severina, por muitos anos, não teve pizzaria, né? Olha só. Severina tem banca de jornal, Severina não tem pizzaria, Severina não tem muitas coisas. Severina é bem pequena, assim. Então, eu não coloco azeite, eu não coloco ketchup, não coloco nada. Do jeito que vier, eu acho que tá na moda do... Como hoje em dia tá na moda esse churrasco, na moda do parrilheiro. Sim. No toque dele. Eu sou com azeite, meus colegas do interior brigam, porque lá é Miracatu, terra gente boa, é com ketchup. Antônio Casarini veio aqui para conversar hoje sobre Rousseau e a soberania popular, um tema muito recente e de fundamental relevância, especialmente em períodos ali de eleições. Antônio, começar aqui primeiro para que as pessoas conheçam quem foi Rousseau, né? E me parece, você que vai explicar, Rousseau foi o autor do Contrato Social. Teve um contrato social registrado na junta comercial? Como que funcionou isso? Então, meu amigo Cristiano, primeiro agradecer o convite aqui por estar aqui nesse espaço, né? Dar um espaço para ouvir a filosofia do direito está cada vez mais restrito, então a gente tem que agradecer quem dá essa oportunidade para a gente. O Rousseau foi sabe aquele tipo de pessoa humanista que ela atua em tantas áreas como era comum antigamente antes da especificidade das ciências? Ele pode dizer, ele é um filósofo, filólogo, ele é cientista político, ele era escritor romancista. Assim, ele esgotou basicamente todas as áreas das ciências humanas, como era muito comum naquela época. E o Rousseau, ao contrário do que muita gente pensa, ele não era francês, né? Muita gente pensa que ele é francês, não, ele era genebrino. Aí você fala, mas por que Qual a diferença? por que você não fala suíço, né? Porque Sim. Genebra na Suíça. Porque a Suíça ainda, enquanto país, de fato, não existia. Genebra era uma cidade autônoma. Isso, Rousseau morre em 1778, um ano antes da Revolução começar. Então ele não vê... Revolução Francesa? A Revolução Francesa. Ele não vê a Revolução Francesa acontecer. E Rousseau viveu numa Genebra particularmente... Era uma cidade que influencia, né? Como todo mundo, né? Como a gente escuta muito dizer, tem muita gente que quer separar o autor quando quer estudar o contexto em que ele viveu. Sim. Mas o Rousseau é profundamente influenciado pela cidade onde ele vive, porque Genebra ela tinha uma organização política muito distinta do que acontecia na época. Então, quando de um lado você tinha uma França absolutista, você tinha uma Áustria, Hungria absolutista, você tinha a Prússia, o que sobrou ainda do Sacro Império, como locais absolutistas, você tinha uma Genebra que ela tinha conselhos deliberativos eleitos pela população. Claro, aqueles conceitos restritos, não existia um sufrágio universal, enfim, mas você tinha conselhos que elegiam a forma de governo, tanto que Já tinha uma democracia de alguma forma. Na forma como... claro, aquela atenção aos conceitos, né? Sim. Você não vai dizer uma coisa... Eu sei que você não está fazendo isso, mas a gente avisa para quem está ouvindo, vendo a gente aqui, um público distinto deve saber disso, sim, mas nunca é demais chover no molhado. E ela influencia tanto na obra dele, que várias das obras ele dedica a Genebra. Dedica, nas cartas escritas à montanha, no próprio contrato social, que não foi, né? Muita gente pensa que foi um contrato, sim, na forma como a gente conhece. Foi pra junta. Foi pra junta, reconheceu firma e tal. O contrato social é um livro. O contrato social, e ele tem um nome maior, ou Princípios do Direito Político. O que seria esse contrato social? O contrato social, o livro, é uma história da fundação política, como seriam os contratualistas, como pessoas que eram contratualistas como Rousseau, como John Locke, como Thomas Hobbes, como eles concebiam a origem política da sociedade. Então, eles acreditavam nessa noção de um pacto, de que em algum momento, alguns como um mito, outros de fato acreditavam, como se fosse um momento onde a sociedade surge
na forma política como a gente entende ela. Bom, a gente tinha uma vida nômade, coletora, e em um determinado momento, por razões distintas, em Hobbes pelo medo da despossessão, em Locke pela defesa dos direitos individuais. Em cada um deles, o corpo social ele se organiza de alguma maneira. Então, por isso o Rousseau fala que é o contrato social, que ele dá, é o nome que ele dá para o momento do pacto. Uma espécie de acordo. O acordo, exatamente. Um acordo entre os entes que ali existiam. Essa é a concepção do Rousseau quando ele escreve essa obra dele, que é a obra mais famosa dele, mas ele tem livros sobre a educação Emílio, que versa sobre a educação, e tem a nova Heloísa. Ele tem um grande sucesso literário em vida, que era uma coisa muito rara à época, né? Ele escreveu na França esse livro. O Contrato Social? Ele já não morava mais em Genebra. Inclusive, o livro, quando escrito, é proibido em Genebra. Mesmo que dedicado a Genebra, ele é proibido lá. Rousseau, por muito tempo, teve a sua cidadania caçada. Ele não era nem considerado mais um cidadão genebrino, uma espécie de apátrida, viveu sob proteção, foi viver em outras localidades ali da França. A língua ajudava. Ele acabou vivendo por ali. Legal. E o que seria essa soberania popular? Porque é aquela soberania que alguns entendem como soberania do país, ou essa soberania popular é diferente? Não, é diferente. Tem uma diferenciação que eu acho muito importante você trazer essa questão, porque hoje em dia, principalmente com o que anda acontecendo agora, principalmente nessa semana que a gente está gravando ali na região da Palestina, do Líbano, a gente fala de soberania dos países. Isso é uma soberania de um órgão de direito público, né? De um ente federado, de um país. Isso é uma coisa. A soberania popular seria uma primazia nas decisões políticas da vontade pública do povo. Isso é uma diferenciação que o Rousseau faz, porque, veja bem, se você somar todas as vontades particulares, você não tem vontade geral com isso. Ele usa o conceito de vontade geral. Que é difícil compreender, né? É difícil compreender. Ele tem muitas... Ele vai e volta muitas vezes na obra, porque, digamos aqui que a gente pegue você, eu e mais todos os nossos queridos colegas ali do programa de pós-graduação em Direito Político e Econômico do Mackenzie. E, bom, metade gosta da pizza, como você falou, com ketchup, a outra metade gosta da pizza com azeite. Nós vamos votar, e aí isso vai fazer regra, isso vai fazer direito. Vamos pegar um exemplo melhor? Kafka ou Dostoiévski? Então, qualquer pessoa com juízo votaria no Kafka. Eu sou Dostoiévski. Já fica difícil identificar. Ele não vai conseguir chegar, né? O Habermas ficaria doido porque não haveria consenso aqui, né? Que acreditava muito nisso. Isso não é vontade geral, isso não é vontade popular. Porque isso é um interesse relativo à vida particular das pessoas. Ninguém vai fazer guerra para decidir se o Kafka é melhor que o Dostoiévski. Isso é uma discussão que antigamente se diria restrita ao Twitter, mas como a gente está sem Twitter mais, hoje é restrita talvez ao Threads. Grupinho, ao Threads ali, coisas desse tipo. O que ele fala são sobre as vontades da orientação pública, de vontade da direção do Estado. Ele vai fazer toda a construção dele nisso, de que a vontade das pessoas, ele vai falar sobre a fundação do Estado, de como vamos sair do estado de natureza, de como a propriedade é um fundamento terrível da desigualdade. Ele tem um outro livro que chama Fundamentos da Desigualdade, Princípio da Desigualdade. Depende da tradução, mas sobre as origens e os fundamentos da desigualdade entre os homens. E nisso ele vai tratar sobre como, com a constituição de um corpo político, quando você soma essas vontades, o que a gente está buscando, na verdade, enquanto a gente se constitui como um Estado, é a volta daquela igualdade. A gente está procurando a volta da igualdade com isso. Essa seria a função primeira do contrato. Tanto que ele tem algumas passagens onde ele diz, você quer dar estabilidade a uma sociedade, aproximai os graus mais extremos. Que não existam nem pessoas tão ricas que não precisem trabalhar, nem mendigos. Seria um pouco com o que você trabalha na sua dissertação, da igualdade como valor central da política? Exatamente, exatamente. Por isso que eu digo em um determinado momento sobre... Como, né, tem muita gente que não gosta desse tipo de diferenciação entre esquerda e direita, mas eu acho que... Mas acontece, né? Claro, é uma coisa necessária de acontecer, né? Tem 2 livros que eu sempre recomendo quando eu dou aula na Escola Gaúcha de Direito, quando eu dou curso livre. São 2 livros, assim, bem curtos que eu li no tempo da faculdade. Esses livros não sei nem mais... Isso é um problema no mercado editorial brasileiro, né? Que a gente nunca mais sabe o que está disponível ou não, mas que eram Por que virei à direita e A Esquerda que não teme dizer seu nome.
São 2 livros da editora Três Estrelas que são bem curtinhos e que são bem legais para explicar conceitos. O da direita é escrito por pensadores de direita Sim. e o da esquerda é escrito por um pensador de esquerda. Tanto que, para não dizer, né, que tá um falando mal do outro, enfim. Sim. E neles, eles têm uma diferenciação muito grande, onde você percebe o quê? Que essencialmente, claro que não é tão simples de dizer, mas se você fosse colocar um valor relativo à direita, ele seria a liberdade. Esse seria a primazia, esse seria o direito mais importante. Enquanto para a esquerda, ele seria a igualdade. Mas não só a igualdade. Faz sentido. Faz pelo menos Sim. nas experiências que a gente consegue se lembrar de primeiro... eu lembro de uma frase que um professor meu, quando dava aula de direito dos contratos, desembargador Roberto Maia Filho, ele escrevia isso no primeiro dia da aula de contratos na lousa. Onde há liberdade, onde há fracos e fortes, a liberdade escraviza e a lei liberta. Onde ele queria dizer uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Que é o que faz sentido, pelo menos no meu pensamento. Você dá liberdade para quem é diferente, na verdade, você dá liberdade de um destruir o outro. Sim. Essa seria a diferenciação. E é por isso que, se você observar, se você ler a obra do Rousseau atentamente, você vai entender que existem 2 valores centrais em toda a obra dele, toda a obra política dele, que são a busca pela volta da igualdade e a primazia da soberania popular. Esses são os campos de luta que orientaram historicamente a esquerda e que devem orientar a esquerda. E eu até nisso, eu digo uma coisa que está nesse livro também, da esquerda que não tem dizer seu nome, que ele vai dizer que uma ferramenta muito importante para isso, que a gente vê, é o direito de resistência. Porque ele demonstra que quando você tem um bloqueio à soberania popular, onde as pessoas querem tomar um rumo, você tem que responder com uma demonstração soberana de força. Força mesmo. De força. Força do Estado. De força do povo. Tá, do povo. Porque nem sempre o povo é o Estado, né? Sim. O Estado, se você pegar numa perspectiva mais crítica, o Estado é apenas uma constituição de ordenamentos. É difícil dizer o Estado, né? A definição mais clássica de Estado é uma definição que, como as pessoas dizem, o cérebro é o único órgão que se deu o próprio nome, né? O Estado o que o Estado é? O Estado é o que o Estado disser que ele é. Sim. Porque o Estado faz uma lei onde ele diz que ele é o que ele é. Então, é o direito de resistência do povo, é isso? Enquanto soberano. Enquanto soberano, exatamente. Essa é uma questão central, porque você encontra isso, até talvez eu esteja antecipando aqui, se tivesse, você me diga. Vamos lá. Se você procurar na obra do Claude Lefort, ele vai falar que a democracia, ela não conhece limites. A democracia, ela é um eterno projeto. Porque você nunca vai chegar num momento pleno onde você vai dizer, bom, aqui chegamos à democracia final. Uma democracia acabada, né? Uma democracia acabada, exatamente. Ela não é perfeita, ela é perfectível. E então, o Lefort vai dizer, a gente não conhece um limite para ela. Ela pode continuar lentamente se expandindo e procurando outras coisas. Nisso que uma questão que o Derrida até trata na Força de Lei, onde ele vai falar que, né, ele guarda para ele uma hipótese de um descumprimento soberano do direito. E esse descumprimento soberano do direito, ele tem 2 situações. A do legislador de exceção, né, como a Agamben dizia. Sim. Isso é uma coisa muito interessante, né? A gente até ficou conversando sobre isso em off, que o Agamben, ele fala que o soberano não é quem aplica a lei. O soberano é quem fala quando a lei não é aplicada. O poder soberano é vida nua, né? E a outra questão é a do direito de resistência, é do descumprimento moral da lei. E que é uma dificuldade muito grande para quando a gente está preso numa perspectiva justpositivista de entender esse tipo de coisa, porque a gente só vê a pessoa que descumpre a lei como um bandido, por exemplo, como o bandido que não respeita um direito de propriedade, um direito à vida. Só que, na verdade, não. Existe descumprimento moral da lei. Isso, inclusive, está previsto no Código Penal, de descumprimento de ordem expressamente, manifestamente ilegal. Sim. Você tem isso, inclusive, na Constituição Federal, artigo 5º, no parágrafo 2º, onde diz que, bom, esse ordenamento ele não está fechado para todas as normas, ele não está fechado só no que está aqui, ele pode receber normas de outros lugares. E a gente sabe que as fontes do direito são várias. Sim. As fontes do direito elas não são só a lei. Costumes. Os costumes, a jurisprudência, a analogia. Tem muitas fontes. Essa questão aqui do direito de resistência, ele seria um direito de resistência exercido em razão da soberania popular? Exatamente. Seria exatamente isso, meu amigo Cristiano. Porque é o seguinte, você partiria mais ou menos de um princípio de que quem paga a banda escolhe a música, né?
isso é uma coisa interessante de falar que a gente está falando do Rousseau. Se você pegar qualquer manual de filosofia por aí, naquelas listas que tem os manuais, eles começam com Aristóteles, normalmente eles chegam até o Habermas e tal. Em todas essas listas você tem pessoas que seguem só. Você tem aristotélicos, o cara é tomista, esse é marxista. Eu sou aristotélico. O O nome do meu cachorro é Nicômaco. Nicômaco? É. Tem ética. Sim, ética Nicômaco. Então tá tudo certo. Mas você não acha russonianos. Os russonianos são muito escassos, né? Você não tem pessoas que... Bom, eu sou russoniano abertamente. Eu nunca ouvi mesmo. A gente aqui, antes de fazer, a gente estava falando sobre um ministro aqui que a gente achava que tinha feito a dissertação sobre Rousseau. Fomos ver, não tinha, não. Nem ele fez. Nem ele quis. Só você aqui. Nem ele quis. E a minha dissertação não é só sobre Rousseau, né? Minha dissertação fala um pouco do Locke, mas é um ponto que eu refuto. E não tem russonianos, porque os russonianos mais importantes da história são os jacobinos franceses, né? E eu acho que cabe uma digressão para o pessoal, né? Acho que todo mundo viu isso na escola, mas essa divisão ela existia na Assembleia Nacional Francesa e que, bom, na direita, por um caso desses do destino, quem era produtor, quem era dono de indústria, quem era rico, muito rico, quem queria dar com o chicote no lombo do povo, sentou na direita. Quem era pobre, quem era deputado que queria ajudar o povo, quem queria pão. Essa frase é de um outro cara, mas é pão, paz e terra, né? Sentou na esquerda e por um acaso desse do destino que assim foi, assim ficou. E dentro da Assembleia você tinha o pântano, né? Que seria o pântano ou a planície, depende da forma como era referido, que era o centrão, né? Que seria o nosso grande centrão, que se você perguntava qual que é o projeto do centrão, não se sabe até hoje. Sim. E você tinha os girondinos, né? Da Gironda, a região da França, e você tinha os jacobinos, que eram os que frequentavam o clube jacobino. Os jacobinos franceses eram a ala radical, a ala mais radical, como o bloco que existia ali. Dentro deles, é claro, existia diferenciações, como existia você pegar qualquer partido político hoje em dia. O partido não vota em bloco, muito dificilmente. Tanto que por isso existe a fidelidade partidária, a infidelidade partidária. Dentro do partido já tem... Exatamente. E quando você começa o governo jacobino, né, porque você tem a questão do julgamento do rei, isso é uma questão que eu abordo muito no livro, na dissertação. Que vai virar livro, eu espero. Temos projetos aí, temos alguns projetos aí, mas um dia vai virar. E nele existe uma questão muito legal, porque a figura central do jacobinismo, a maioria das pessoas sabe, é Maximilien de Robespierre, né? Sim. O Robespierre. Que perdeu a cabeça? Que perdeu a cabeça, Robespierre perdeu a cabeça. Robespierre, antes de morrer, também perdeu a fala, porque o Robespierre, quando é preso, ele tenta se matar com um tiro na cabeça, só que como um reflexo, na hora que ele puxa o gatilho, a mão dele abaixa, ele atira na própria mandíbula. Então, quando ele vai ser executado, ele não pode fazer um discurso, porque ele é executado com a cabeça enfaixada. E o Ocidente foi privado do maior orador da história moderna de poder fazer um discurso. E o Robespierre, ele tem uma questão interessante quando o rei vai ser julgado, que ele faz um discurso, e isso tudo eu tive acesso por um livro que é imprescindível a republicação dele no Brasil, que se chama Virtude e Terror. Na verdade, era uma coleção que no Brasil quem trazia era a Zahar, a editora Zahar, Sim. que era Slavoj Žižek apresenta, e aí era o texto, né? Quem é o autor? O livro, ele não tem autor, porque ele é um compilado de discursos do Robespierre. Sim. Robespierre fez muitos discursos, Cristiano, muitos discursos. Na França você tem todos eles, são bibliotecas imensas. Um grande orador. Um imenso orador, imenso. O maior do Ocidente, arrisco dizer. E esse livro compila alguns dos melhores. É um livro dificílimo de achar, comprei para minha dissertação, só acho em sebo. E nele tem um discurso que chama o discurso sobre a morte do rei. E quando está sendo debatido na Assembleia, se executaria Luís XVI, e Robespierre sobe na tribuna. Robespierre, apesar do que muita gente acha como um ditador, Robespierre era um mero deputado, que ganhava ou perdia votações como deputados ganham e perdem. E ele diz uma coisa emblemática, ele fala assim, que não tem que ter... não tem que ter julgamento. Luís não é acusado, vós não seis juízes. Porque ele parte do princípio que ele diz assim, se Luís será julgado, e nós somos quem somos, o julgamento é justo. Se o julgamento é justo, ninguém já entra condenado. Todo mundo tem chance de ser inocente. E esse cara não tem chance nenhuma de ser inocente.
Opa, É tem... impossível que ele seja inocente. Então, se é impossível que ele seja inocente, é impossível que ele seja julgado. Porque se ele pode ser julgado, ele tem que ser justo. Se é justo, ele pode ser inocente. Se ele é inocente, tudo que a gente fez até agora está errado. E essa possibilidade não existe. É um pouco do que a gente vê hoje em processos midiáticos, que algumas pessoas já entram condenadas. Né? Entra totalmente condenado. É o que a gente estava falando do Joseph K. Sim, De uma antiga presidenta que... Na pergunta, você se sente documentário, como... né? Você se sente como Joseph K? Não, o Joseph K ainda tinha um pouco de contraditório. Então, mas o Luiz, apesar disso, como dizendo que eu já tinha dito, Robespierre não era um ditador. Robespierre foi derrotado nessa votação. Ele perdeu essa votação. E Luiz foi julgado e Luiz foi morto. Na Praça da Concórdia, né? E o que acontece? Depois disso, a Gironda, que não foi tão assim, né? Aquele pessoal que eu não sou muito fã do... Mas veja bem, não é bem assim. Sabe? Aquela pessoa que fica no muro. Somebody Love. Como a gente dizia, o meu irmão fala muito Somebody Love. Sim. E é aquela pessoa que... Bagre ensaboado. O bagre ensaboado, liso, que nem pedra de Sim. cachoeira. E é o cara que ele tá em cima do muro e ele tá... Um lado tá chamando ele e o outro tá quieto. Ele vira pro lado que tá quieto e fala, por que vocês não estão me chamando? Fala, porque o muro é nosso. Uhum. Chutaram a bola no gol. Você é o goleiro. Você defende ou ela entra. Eu não fiz nada. Ela entra. Sim. Não tem muito segredo. E o que acontece? Por causa disso, a Gironda acaba perdendo prestígio e os jacobinos ascendem ao poder. E aí, por isso, daí vem o nome do livro. Virtude e Terror. Eles começam a política da virtude. E eles eram todos muito embasados no Rousseau. Uma pretensão, hein? Política da virtude. A pretensão política da virtude. E eles diziam, as outras revoluções foram fundadas em vaidade. A nossa impõe virtudes. Robespierre, em vários discursos, vai falar disso. Ele cita Rousseau abertamente em discursos. Ele fala, o homem nasce livre e por todo lado se encontra acorrentado, em grilhões. Ele fala isso abertamente, uma citação direta do contrato social. E ele coloca um busto do Rousseau na Assembleia Nacional. Ele fala em um dos discursos que ele foi o único filósofo que já existiu de verdade. O Marat, Jean-Paul Marat, que era um outro revolucionário, discursa com cópia do contrato social na mão. Então, nisso eu me dou ao direito de discordar, respeitosamente. Se o senhor estiver assistindo, não vou dizer seu nome, mas um grande professor aí que diz que Marx foi o único pensador pelo qual se fez uma revolução na história, e eu digo... Rousseau também. Então, tanto quanto. Tem cidades na França, Cristiano, que são rebatizadas como Emílio, do livro. Rebatizou a cidade no nome dele. Os revolucionários colocaram um busto do cara, falaram que ele era o único filósofo verdadeiro, citaram ele no discurso, discursaram com o livro na mão. Teve uma influência forte na Revolução, então. Imensa. E não viveu ela, porque morre um ano antes. E aí muitos atribuem a teoria do poder constituinte ao Abad Sieyès, né? O Abad Sieyès, que é um agente ativo desse período. Porque a França, nesse período, ela tem muitas constituições. Muitas constituições. Você tem declarações, você tem as constituições, enfim. E o Abad, ele faz uma proposta de um direito de resistência em um desses projetos de Constituição, mas que depois ele acaba sendo um pouco esvaziado, né? Como a gente fala das leis regulatórias, das normativas, né? Você fala, não, tem direito a tudo, mas tem uma lei que regulamenta. Os termos da lei que não vem. É a lei que regulamenta diz, não tem direito a nada. Bom, fica um pouco difícil, né? E tem uma coisa muito interessante nesse período, é que Robespierre apresenta um projeto de Constituição muito radical, em questão pautado na resistência. Ele é derrotado, como eu sempre digo, Robespierre não foi um ditador, porque ele só era uma pessoa muito querida pelas massas, mas isso não era um ônus, você não pode ser punido por ser bom no que você faz. Talvez uma habilidade. Exato, uma habilidade da fala dele. Robespierre era um advogado, né? Dizem que eles têm essa capacidade de induzir as pessoas a acreditar em coisas que talvez não sejam tão verdade. Sim. Não sei, não conheço nenhum para afirmar sobre. E o projeto dele é derrotado, você tem um outro projeto, onde ele vai falar que a resistência é um direito de todo homem, que quem atenta contra o corpo social, quem atenta contra a vontade popular, está atentando contra todos os homens, deve ser morto imediatamente. Claro, eles não são os primeiros a dizerem isso. Eu trabalho isso na minha dissertação. Você achava escritos assim, por exemplo, nas instituições da religião cristã do Calvino. Você achava coisas nesse sentido. Mas quem positiva em um documento positivado mesmo, positivo para quem está nos assistindo que não conhece, é o que é uma lei escrita, uma lei positiva. Cara, isso tem uma força gigantesca. Tem uma força gigantesca. Isso altera pra gente refletir hoje. Isso altera o mundo. Isso altera o mundo. Porque a partir daquele momento você diz, todo mundo aqui é igual e todo mundo aqui... Bom, se não acreditar na lei, se não a lei não estiver sendo cumprida, se estiver sendo feito mal para a sociedade,
você tem que se defender, você tem que defender tudo aquilo. Claro, depois tem outros projetos que mudam, tem Constituição essa é de 1793, que é a escrita sobre a influência jacobina. Você vai ter outras e tal. Só que a influência disso, Cristiano, ela é tão grande que ela vai ecoando durante toda a história. Um evento que muita gente separa e faz bem separar, mas ele é como se fosse um gráfico em círculo onde ele se encontra, é a Revolução Haitiana. Porque a Revolução Haitiana ela acontece em decorrência em muitos dos fatores que acontecem na França, porque era a metrópole da colônia do Haiti, da ilha de São Domingos, né? E pouco citada, né? Muito pouco citada e muito pouco estudada. Meu orientador de doutorado, professor Júlio Veloso, há muitos anos deu um curso sobre as revoluções atlânticas, onde falava dela. E a revolução, você vê como era o estado das coisas na França, que o Haiti teve que fazer uma libertação dos escravizados 2 vezes, porque a França reescraviza. Okay. É uma coisa incrível, porque o que acontece? Quando esses escritos de liberdade, igualdade e fraternidade chegam, né? Que parece um jargão vazio, mas era um jargão muito forte, conclamado na época, né? Tá nos Miseráveis. Tá nos Miseráveis, inclusive, e que preciso ler. E na época, né, o projeto do Robespierre parecia ser o mais revolucionário, mas não era. Tinha pessoas muito mais revolucionárias que o Robespierre. O Olympe de Gouges, que fez a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, executada. Graco Babeuf, na Conspiração dos Iguais. Esse era pelo fim do direito da propriedade. Robespierre era a favor da propriedade. Muita gente fala... Eu tenho amigos hoje que falam... Rousseau com a esquerda... Bom, mas tudo bem. Mas esquerda é lato sensu. O estrito sensu é uma coisa mais específica. E quando você vai para o Haiti... O que as pessoas que estão lá vão ouvir? Bom, liberdade, igualdade e fraternidade. Eu não sou livre. Eu não sou igual a quem me escraviza. Fraternidade, muito menos. Fraterno do que eu recebo aqui, talvez uma chicotada que venha mais fraca, enfim. E aí você começa todo um processo, o processo revolucionário haitiano, primeiro pela uma independência geral da ilha, onde Toussaint Louverture acaba sendo um governador geral da ilha e Toussaint é uma figura meio ambígua, porque ao mesmo tempo era um déspota, mas com algum certo esclarecimento. Eu recomendo vivamente a leitura de... Você vê como a influência é grande, tanto como eram chamados os escravizados que estavam em insurreição no Haiti, os Jacobinos Negros, que é o título do livro do James. Esse livro foi escrito na década de 40 ou 50, até hoje é o material mais atual que tem. Um livro delicioso de ler, um livro de história daqueles que você lê adorando, porque você fala, que coisa incrível, como que isso aqui aconteceu? E tudo isso com uma teoria direta da soberania popular. Da soberania popular. Porque a soberania popular ela é pautada exatamente nisso, né? Por exemplo, esses escravizados, eles eram a maioria na ilha, imensa. Por que eles não podem conduzir o próprio processo deles? E eles conduzem. E eles ali, eles criam um grande medo no Brasil. Porque eles, sim, são verdadeiramente violentos. Eles envenenam águas, eles destroem tudo que eles veem pela frente. Eles estão ali mostrando, eles estão reimprimindo a violência que foi feita contra eles, contra quem os escravizou, né? Com base nesses ideais. Você vê, essas coisas são tão grandes que o que acontece? Em um determinado momento, são enviadas legiões para lutar no Haiti, já com o nome de Haiti. E o que acontece? Legiões da França. Legiões francesas, mas legiões que tem nela poloneses e pessoas do Império Austro-Húngaro. Então, o cara é da Saxônia, o cara da Baviera, que o Conselho de Alemanha não existe ainda. E o que é dito a eles? Bom, nós vamos ali lutar contra uma revolta de escravos, vocês estão acostumados, aquela coisa, né? Fica tranquilo. Dia a dia para eles, né? É o dia a dia aqui, vamos para lá. Chegaram lá, isso tem relatado nos Jacobinos Negros, eles ouviram a Marselhesa, que era o hino da Revolução Francesa, sendo cantado do outro lado. Os poloneses bandearam para o outro lado. Os poloneses abandonaram a Legião Francesa e falaram, vocês mentiram para a gente. Que incrível. E eles foram para o lado dos escravizados. Tanto que na Constituição do Haiti de 1805, já quando Dessalines vira imperador, tem um imperador no Haiti, o Dessalines tem, acho que se eu não me engano, é o artigo 12 e o artigo 13 da Constituição, onde ele vai dizer: todos que vivem no Haiti são negros. Todos que vivem no Haiti são livres, mesmo que eles sejam tão brancos quanto um polonês. Né? As legiões que lutaram ao nosso lado, elas são cidadãos haitianos e são negros. Igualdade é igualdade. Igualdade é igualdade, exatamente isso. Esse é um dos ecos. Mas um outro eco dessa positivação
da Constituição Francesa de 1793 é que, por exemplo, você vai ter isso na Constituição Alemã até hoje. O artigo 20 da Constituição Alemã, ele fala que do direito de resistência dos alemães, você tem isso em constituições estaduais americanas, New Hampshire, Tennessee, o Kentucky. Existem essas previsões lá. Até a própria Declaração dos Direitos Humanos da ONU, ela reconhece que para que não seja feita a revolução, para que não sejam, para que as pessoas não sejam obrigadas a lutar, quer dizer, elas têm o direito de lutar, que sejam respeitadas. E a própria Constituição Francesa de 59 ou 58, se eu não me engano, ela reconhece os seus vínculos com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E a declaração reconhece o direito de resistência como um direito essencial. Então, o direito de resistência, e é interessante para quem nos assiste, ele não está diretamente relacionado a pegar em armas. Não necessariamente. Ele pode ser feito, pode acontecer de outra forma. Claro, existem algumas subdivisões, como, por exemplo, a desobediência civil, tem o Gandhi. Mas no sentido que eu quis imprimir na dissertação foi mostrar que, basicamente, em linhas gerais, a gente tem duas grandes visões do direito de resistência. Porque tem muita gente que acha que ele é um instrumento, exatamente como eu estou falando aqui, do Rousseau, das revoluções, coisas mais ligadas às pautas populares, né? Porque hoje em dia ser popular é um crime da esquerda. Sim. Mas você já encontrava isso no Locke. O Locke é o pai do liberalismo. O Locke... como aquele somebody love que a gente tinha falado, né? O Locke era o escravagista, as pessoas vão dizer, não, ele não tinha escravos. Eu falo, não, ele não tinha, ele só era sócio da Companhia das Índias Orientais que vendia escravos, mas longe, que é isso, é muito longe, né? Então, ele defendia o direito do tiranicídio. O direito do povo, quando não tinha seus direitos respeitados, derrubar o seu governante. Claro, o Locke e os liberais, tal qual a Hannah Arendt, eles pensam isso numa forma de uma defesa de um direito específico, uma situação pontual. Então você, Cristiano, você tem a sua casa, alguém tenta tomar a sua casa, você resiste a essa pessoa. Ou, por exemplo, alguém tenta tomar a sua casa, a polícia militar não faz nada, você não tem que respeitar esse governo. Agora, para essa vertente mais à esquerda, seria um instrumento de transformação social. Olha, nós vamos resistir isso aqui, o corpo social é uno, nós somos um só, nós vamos acima disso. Quem pesquisa muito sobre isso hoje, acho que talvez o maior nome seja um grego, que foi até parlamentar europeu, que é o Costas Douzinas, onde ele tem até um livro, um artigo, se eu não me engano, que chama Bem-vindo à Era da Resistência, onde ele fala, bom, tá chegando a hora, sabe? Principalmente ele escreve isso quando a Grécia estava extremamente mal das pernas com o Fundo Monetário Europeu. Ele fala, bom, a gente não vai se curvar e a gente tem esse direito, a gente não precisa seguir uma lei injusta, né? Por isso que eu falo, Isso é muito forte. É muito forte. Pensando agora períodos de reforma trabalhista, reforma da Previdência, sem entrar no mérito. Claro. Pensando assim, na força que isso tem. É por isso que eu falo, né? A filosofia é um esporte de combate. A filosofia do direito é um esporte de combate. Pela palavra, né? Porque você mostra para as pessoas que, olha, bom, você vai constituir um ensino jurídico que ele tem que ser pautado olhando para esse tipo de coisa. Olha, esse direito aqui, quando você diz que ela tem que respeitar tal termo da lei, que ela está... Bom, você tem interesses aí por trás, você tem concepções de vida diferentes, concepções morais diferentes. Você vai falar, bom, mas isso aqui é um pouco obscuro. Por isso que leia a obra. Leia a obra, veja... O direito né? O direito é uma ferramenta, acima de tudo, política ideológica. Também, né? Exatamente. Acho difícil separar a discussão do direito, meu ponto de vista, tá? Difícil separar a discussão do direito da política. Claro. Porque não teve reforma trabalhista, reforma previdência, reforma tributária, sem ter uma discussão política antes, né? Exatamente. Quando você trabalha ali a questão de Rousseau, e aí eu não estou afirmando, estou perguntando, como um pai da esquerda, o que seria isso? Seria no sentido Ele foi o pai da esquerda? Olha, eu acredito que na forma moderna, como a gente conhece, sim. Eu defenderia algo nesse sentido por ver nele as concepções de igualdade e de soberania popular que eu acho que pautaram todas as lutas da esquerda desde aquela época até hoje. Eu acho que ele coloca isso nas obras dele de uma forma muito clara e ele faz uma criação política do povo, né? Ele vai dizer, porque até aquela época não existia muito bem o conceito de direitos do povo, a plebe como um... Quem é o povo? Né? Quem é o povo, como tem até título de livro, né? Quem Sim. é o povo? O povo contra, né, os casos americanos, Sim. o povo contra fulano de tal. Que é o nosso Ministério Público. Que é o nosso Ministério Público. E é um nome muito mais simpático, o povo, do que o Ministério Público. Eu sempre achei melhor. É mais legal, né? Fica mais dramático. E até para o povo entender que ele está sendo representado ali dentro de um processo. Né? Que isso é uma figura da soberania popular também. Tem um outro autor, eu até ministrei um curso recentemente sobre isso, que é o Pascal, o Spinoza.
onde o Spinoza ele diz no seu tratado político, ele fala assim, bom, você decide todas as questões do Estado de costas para o povo. Depois você quer que o povo tenha interesse em alguma outra questão. É como quem diz hoje em dia, bom, a gente não pode ter mais instrumentos de participação popular porque as pessoas não sabem decidir sobre. As pessoas não entendem do assunto. Porque não sei o que. Bom, em alguns casos, tudo bem, se eu pedir para alguém aqui falar sobre políticas de incentivo à cultura no município de Severina, eu que sou de lá não vou saber. Sim. Mas em questões gerais, muitas vezes a gente não se interessa por coisas que a gente não tem poder decisório nenhum. Você não tem poder decisório nenhum, você não vai querer se pautar naquilo. Mas isso é um instrumento necessário da participação popular. Você vai dizer, mas quando isso houve? Bom, a Comuna de Paris foi um momento efetivo. Os próprios sovietes, no começo da Revolução Russa, claro, depois são esmagados, porque é uma experiência difícil. É difícil, é uma coisa muito difícil. Você vai falar, bom, mas isso é loucura, o que você está propondo é loucura, mas existe alguma criação política que em algum momento não foi taxada como uma loucura? Se você é republicano no século XII, era uma loucura absurda. Mas eu sou republicano, você é louco. Olha o que isso produziu. Isso destruiu Roma, fragmentação do Estado, o Senado destruiu Roma, tiveram que vir os Césares reunificados, isso é coisa de doido. Então, a própria ideia da igualdade também já foi. A igualdade foi uma coisa muito, muito absurdo. Tem até um livro do Rio sobre a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, que ele fala o mundo de cabeça para baixo, é o título do livro. Porque a partir do momento que você afirma as pessoas são iguais, as pessoas ficam... uma alteração absurda. Mas como eu sou igual? Eu sou descendente de Adão. Meu sangue é azul. Eu não sou igual a um servo que não tem nem nome. São coisas que... parecem absurdas a todo momento e as pessoas foram contra. Liberdade, pensar liberdade em Sartre é angústia, né? Exatamente, angústia. Exatamente isso. É uma coisa muito difícil. As pessoas não sabem, as pessoas não querem, como dizia a música, né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? As pessoas não querem. As pessoas não querem isso, Cristiano. E tem essa questão, até na época quando isso acontece, por que acontece? Tem um livro do Circuito dos Afetos, do Vladimir Safato, onde ele fala o corpo social, às vezes, ele precisa de imunização. A imunização, às vezes, vem pela violência pública. E o que acontecia? O pessoal lembra do período do terror jacobino e tal. Só que o que acontece? Seria muito interessante se as pessoas, antes de falarem as coisas, às vezes estudassem aquelas coisas, né? Eu sempre recomendo, assim, uma amiga me pediu esses dias uma indicação de livro sobre a Revolução Russa, eu mandei 18 para ela. Mas eu falo assim, se você quiser pegar sobre a Revolução Francesa? Ela me pediu sobre a Revolução Russa. Perdão, entendi. Mas sobre a Revolução Francesa... Se você não quiser ler muita coisa, tem um livro minúsculo chamado Revolução Francesa, do Daniel Gomes de Carvalho, que era professor da UNB, hoje é professor da USP, da FEFELESH. Mas também tem Hobsbawm, A Era das Revoluções, Eric J. Hobsbawm, o grande homem do século, onde ele vai explicar a situação. Qual que era a situação jacobina quando assume o governo? A França estava destruída. A França era atacada pela Inglaterra pelo mar, pela Prússia e pela Áustria de um lado. A França enfrentava guerras internas terríveis. E em 14 meses, tudo acabou. E você tem... Bom, mas você vai dizer, mas tem execuções públicas? Sim, era uma revolução. Morreram, na época, em torno de 13 mil pessoas. Se você pegar a Revolução Inglesa, morreram mais de 30. E não, nem por isso é chamado de terror. É uma coisa que o Edmund Burke faz, falando contra o pedaço da esquerda, contra o que está acontecendo ali. Enfim, e na época tem um deputado francês, ele é inglês... Ele participa da Revolução Estadunidense e ele vem participar da Revolução Francesa, que é o Thomas Paine. O Burke ele é um conservador, né? Só que o Thomas Paine ele faz uma pergunta que é interessante de se fazer, é todo conservador. Mas onde está esse Adão, de Adão e Eva, esse Adão político do Burke, né? Bom, porque a gente tem que conservar. Mas conservar quando? Pro tempo que o Burke era criança? Mas e quem nasceu antes vai falar que tem que voltar pro tempo... Entendeu? Um conflito entre gerações? Um conflito entre gerações, como a gente falou, né? Muito bem tratado em Pais e Filhos do Ivan Turgenev. Você vai ter esse conflito. Você vai dizer, bom, as coisas têm que ser feitas, né? E o Robespierre, ele até fala, né? Vocês querem uma revolução... Num dos discursos, vocês querem uma revolução sem revolução? E tem eu acho que é o Saint-Just, que fala, bom, eu queria ver onde é que estava toda essa clemência quando a monarquia francesa acabava com a nossa vida, que a gente não tinha pão para comer. Porque agora vocês estão com dó. Sim. E quando a gente... mandavam a gente comer brioche, que não mandaram, mas enfim. Aí, vocês não tinham essa clemência toda? É engraçado porque a gente costuma trabalhar na academia, o poder constituinte, sem mencionar isso que aconteceu, né? Essa luta. Teve ali o Abatsier, etc. Quem é o terceiro estado? Não é terceiro isso? estado. Quem é o terceiro estado? Exatamente isso. Mas não entra nessa parte ali da resistência. Dos debates por fora, mas apesar dele ajudar nisso.
E ele não era nem de longe um jacobino, mas ele já era progressista, porque naquela época não precisava muito para ser progressista, né? Bastava você dizer, olha, eu acho que você não pode açoitar seu servo, enfim. E os jacobinos, eles expandem... Pesado, hein? É uma coisa... Você vê como a gente vivia, né? E é um pouco do que a Rússia passa em 1917. A Rússia vivia uma... Você só não podia... A única coisa que você não podia fazer com o servo era vender ele. O resto você podia fazer o que você quisesse. Você não podia vender, mas o resto... Porque senão de servo, de mujica, ele virava escravo. Né? Hoje o nosso conceito é Aliás, alguns pensam que falar em justiça social ou igualdade já é ser progressista, né? Terrivelmente. Eu tive que ouvir esses dias de uma aluna de um curso de Direito que ela disse que uma professora era de ultra-esquerda porque ela equiparava os filhos adotados aos filhos de sangue. Se isso é ser de ultra-esquerda, mas onde o Robespierre entraria? Onde é que o Ho Chi Minh entraria? O Pol Pot? Onde é que esses caras estariam? Não teria mapa para eles, né? Teriam caído da mesa já. Daí a importância do que você comentou lá no início de pegar esses livros, entender o que é direito, o que é esquerda. Não que enfim, para enquadrar numa situação, mas para entender o que justificou. E de onde as coisas vêm. O pessoal tem que ter essa noção. Isso é uma coisa muito importante de entender também de lutas passadas, né? De lembrar que às vezes a história você repete algumas vezes como tragédia, outras como farsa. E você vê, bom, eu estou fazendo uma coisa totalmente inovadora. Bom, olha, talvez você não seja o gênio kantiano que você acha que você é, que tira tudo do nada, que não segue escola, que faz escola, que não segue tendência, que lança tendência. As coisas aconteceram antes. E, bom, as superestruturas se renovam para continuar escondidas. Essa soberania popular, ao mesmo tempo, é uma provocação, tá? Claro. Ela não é preocupante, por exemplo, para os governos? Se o povo compreende essa soberania popular? Porque a soberania popular, ela caminha com o direito de existência, não é isso? Exatamente. Mas ela é um... Inclusive, quem fala isso não é o Robespierre, não é o Ho Chi Minh, porque quem fala isso é o João Calvino. O João Calvino fala que os governantes do povo eles devem tomar cuidado para não descuidarem de seu governo, porque se assim fizerem, serão destituídos e destruídos. Está nas instituições da religião cristã. E como ficaria, por exemplo, hoje a gente tem esse problema de... Problema não, né? Mas é uma situação fática mesmo de... A soberania popular, ela se manifesta por meio do parlamento, não é isso? E hoje a gente tem toda essa discussão que está na mídia, e enfim, acho que muitos escrevem disso, sobre o judiciário entrando direto no legislativo, e acho que parte da população, perdão, nas escolhas do legislativo e do executivo, né? Mas eu vejo pouco, no que eu leio, tanto, eu vejo poucas pessoas abordando a questão do ativismo sobre esse viés da soberania popular. E parece que tem muita relação, né? Tem muita relação. Claro, é uma das formas. A representação legislativa ela é uma dessas formas. Mas... É uma das formas de soberania. A democracia direta é uma coisa efetivamente palpável. Você tem plebiscito, você tem referendos. Há quantos anos a gente não tem um plebiscito ou um referendo no Brasil, Cristiano? E tem muitos mecanismos para fazer. Muitos, e tem muitas questões para se fazer. Só que existe uma coisa que é importante se lembrar, e lembrar de um caso. Uma vez na Suíça foi feito um plebiscito para falar sobre a questão dos minaretes das mesquitas. Minarete, para quem não sabe, são aquelas 4 torres que cercam uma mesquita islâmica. E a população suíça foi votar para ver se poderia ter ou se não poderia ter. E votou pelo não. A maioria ganhou. Mas isso é aquela questão que eu estava te explicando antes. Isso é uma questão particular afetando a vida pública. Isso não é... Mas a maioria votou, tudo bem, mas se amanhã a gente fizer um referendo, mas não vamos fazer um referendo no Brasil, espíritas, eles têm que ser assassinados ou não. A gente vai fazer e aí vai dar 90% de aprovação. Então pode matar, porque não é assim que as coisas funcionam. Sim. Não é desse jeito. Não é a maioria em detrimento de uma maioria simples. As coisas... Em detrimento de direitos fundamentais. Elas têm que ter uma função moral. É por isso que o Robespierre fala da virtude. E o próprio Robespierre fala sobre isso. Você não precisava, a todo momento, os governantes do povo ficar consultando. Mas isso era importante. Era importante você ter o referendo. Porque, bom, você não precisa ficar consultando toda hora. Mas se eles não gostarem também, eles podem fazer alguma coisa. E sobre essa questão do judiciário e do legislativo, eu sempre digo assim, as pessoas que falam muito... STF, uma decisão de não sei o quê. Eu sempre faço esse desafio. Fica aqui o desafio para você que fala que um ministro decidiu errado e tal. Eu quero que você me diga, você sabe achar essa decisão para ler na internet? Não sabe. Não sabe. Isso é a conversa do bar. Não sabe. Você não sabe achar o site onde tem a decisão em PDF. Tem todas lá, tá? Você não sabe achar. E como ela tá errada? E, bom, mesmo se você soubesse achar,
Você tem alguma formação em direito para dizer que aquela matéria, que é uma matéria que tem regramentos, ela está errada? Olha, então, eu acho que talvez, seja como eu ou o Cristiano, que somos dois advogados, a gente quer dar uma opinião sobre usinas eólicas, sobre o processamento de alimentos industriais. Qual que é a tua relevância nesse assunto? Eu diria que zero. Para mim é zero. E as pessoas às vezes confundem o próprio conceito de ativismo, né? Eu já cansei de ver assim, coisa de boteco, tá? Ministro tal mandou soltar alguém. Eu falo, cara, o ministro não manda soltar ninguém. Teve um pedido. Exato, as pessoas outra coisa também que as pessoas não entendem, e mais uma vez para dizer, ó, aqui eu olho para a lente da verdade aqui do Clodovil para dizer, gente, o judiciário não faz nada sozinho, absolutamente nenhum ato. Toda decisão de um ministro, de um desembargador, de um juiz, ela foi requerida por alguém. Caso você não saiba disso, agora você sabe, talvez você fale menos bobeira na internet. Utilidade pública. É uma utilidade pública aqui do podcast, do professor Cristiano, para todo mundo. Porque, Antônio, assim, é impressionante, eu ainda converso com amigos e sempre os caras que não são do direito chegam, o que você achou da decisão do cara? Eu falei, cara, o acórdão tem 150 páginas. Eu não li. Eu não li. O caso tem 12 mil... Eu trabalhei em 2 fóruns aqui da cidade de São Paulo, estagiei em 2 fóruns aqui da cidade de São Paulo, quando eu estava na faculdade, estagiei no João Mendes, na 42ª Civil, gabinete do Dr. André Bezerra, um abraço pro Dr. André, e na 3ª Vara de Execução Criminal na Barra Funda, no gabinete da doutora Andréa Brandão. Transitou no civil e no criminal? Nos dois. Só não fui pro trabalhista porque veio a pandemia na época, não deu tempo. E o que acontecia? A gente recebia casos de 12 mil folhas. 12 mil folhas, volumes imensos. Na época que ainda tinha um pouco do processo físico, que hoje em dia acabou, né? A meninada aí não sabe nem mais o que é isso. E, cara, a pessoa pegava o último parágrafo da última dessas 12 mil. Discordo. Mas você leu alguma... Eu trabalhei em casos, quando eu trabalhei num escritório também, aproveitando a hora do abraço, mandando um abraço pro PCPM Advogados, pro Guilherme Afonso, pro Melo, pro Thiago, todo o pessoal lá, a Amandinha. Convidar para um café, inclusive. Não, são legais, são feras. Melhor lugar que eu já trabalhei. E a gente pegava assim, alguns casos de execução. Um dia eu lendo a decisão, eu era advogado do caso. Eu li a decisão e falava assim, essa decisão tá errada. Eu voltava 3 folhas e falava, não, tá certíssimo. Ele veio mudando. Para o pessoal não confundir que a soberania popular é uma coisa e o papel do judiciário é outra completamente diferente. Exatamente, porque, claro, o direito ele vem do endosso popular, é claro. Mas a partir do momento que o endosso popular quiser... Aquilo que você comentou é tolher o direito, por exemplo, de uma comunidade. De uma comunidade. Ali, Se amanhã, bom, a vontade da maioria é que tenha ensino religioso estritamente umbandista nas escolas. Sim. Você pode fazer? Não, você não pode. Tem princípios... Bom, mas é o que a maioria quer. Claro, o papel contra-majoritário, não é isso? O papel contra-majoritário. O papel de ser advogado do diabo, que é um papel que eu sempre me prestei a fazer isso de graça em todas as rodas. E que é difícil, hein? É difícil, mas tem um certo benefício, porque às vezes na vida a gente descobre que o diabo ele ganha muitas vezes. Sim. E aí você fica... Tem que ser mais esperto que o diabo. Você tem que ser mais esperto que o diabo. E o pessoal não se atenta a esse tipo de coisa. Tem que ter esse tipo de atenção. Porque, claro, o direito ele pode ser um instrumento para, nós vamos alterar as bases da sociedade, nós vamos implementar, nós vamos fazer, nós vamos fazer como no Chile do Allende, um socialismo democrático, ganhar pelas urnas e nós vamos para cima. Mas... você tem um fundamento moral nas coisas. Bom, nós vamos fazer, mas agora nós vamos instituir um Estado fascista. Não, peraí. Mas, você que vai definir isso com a sua moral, Antônio? Bom, basicamente, se as pessoas estão descobrindo hoje que as coisas têm lado, né? Como muita gente pede, eu quero um ensino sem lado. Meu amigo, esse é mais um desafio aqui na lente da verdade do Clodovil. Eu desafio qualquer a me narrar um fato histórico que não tenha lado. Bom, vai dizer assim... em 22 de abril de 1500 o Brasil foi descoberto. Você tem lado do europeu, porque para o índio já existia. Bom, então em 22 de abril de 1500 o Brasil foi invadido. Não, você está na perspectiva do índio, porque o europeu não invadiu, ele acha que ele descobriu. Não há como. As pessoas não entendem isso, que neutralidade é uma ficção. E pedir neutralidade já não é neutro. Porque tem muito lado. Como eu te falei do muro, né? A pessoa está em cima do muro. Mas por que vocês não estão protestando? Porque o muro é nosso. O muro é bem legal pra gente. Você tem uma pessoa ali que ela tá sofrendo uma agressão iminente, injusta. E você fala, não, eu sou neutro. Você é conivente com o que tá acontecendo.
É porque para mim isso faz muito sentido, porque pensar a questão da soberania popular ao lado do papel contra-majoritário, eu acho que do Supremo, por exemplo, que acho que está a dificuldade da população, né? Eles pensam, poxa, eu tenho a minha soberania enquanto povo, mas eles não conseguem entender esse papel do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, contra-majoritário, né? Sim. Para proteger direitos da minoria. De atender um pedido, por exemplo, explicar, você vai explicar para alguém, mas o que é uma ADIM? A pessoa, tudo bem, eu entendo, nem todo mundo tem que ser um técnico em direito. Eu tenho colegas que formaram comigo que eles não sabem o que é ADIM, eles têm uma OAB e estão advogando, eles não sabem o que é ADIM. Essa soberania popular, então, ela não seria esse governo da maioria em detrimento da minoria, não é isso? Exatamente. E essa é uma questão essencial. Eu abordo isso na minha dissertação. Interessante você trazer essa discussão sobre soberania popular. Hoje em dia, as pessoas que mais falam de decisões judiciais e que mais gostam de falar de direito são as pessoas que elas nunca pisaram o pé numa faculdade de direito. Sim, porque a gente, por exemplo, não tem nem tempo de parar A gente não tem nem vontade. Mas que você vê que todo mundo do direito quer discutir filosofia, literatura, história, ciência política, menos direito. E o pessoal de fora quer discutir o direito, mas nunca quer estudar, né? Você quer discutir direito, mas você não quer estudar. Tem algum problema aí. E não é a questão de fazer uma defesa cega, mas assim, nas decisões que andam acontecendo, algumas estão certas, outras estão erradas, como as coisas têm que ser. A pessoa fala, minha avó, coitada, ela tá presa por causa do 8 de janeiro, porque minha avó falou assim, minha avó, Dona Luizinha, tá lá em Severina, com 78 anos, tá lá na casa dela agora. Tranquila. Assistindo Globo News. Por quê? Porque minha avó, dia 8 de janeiro, estava em casa. Eu tava com a família. Minha avó não tava quebrando o Supremo, minha avó não estava invadindo o gabinete, minha avó não estava quebrando estátua, nem nada. Por isso que não aconteceu nada. Eu, por exemplo, fiquei muito descontente com uma decisão da revisão da vida toda e tô aqui, trabalhando, tranquilo. É isso aí. Eu não vou lá destruir. Claro, agora existem imoralidades. Tem gente que foi à rua em 2016 contra o golpe. Isso é um outro tipo de protesto. Sim. Agora... E a questão moral que eu te falei, a moral, ela orienta as coisas. Obrigado aqui pelo bate-papo. Espero que tenha sido proveitoso para você. Já vai ficar aqui o convite. O convite já foi feito ainda informalmente para a gente discutir um outro tema. E eu espero que seja aceito o convite. Já está aceito, prontamente aceito. Obrigado você, Cristiano, pelo convite, e todo o pessoal que assistiu aqui a gente. E espero estar de volta em breve.